Em busca da virada, Carille deve manter o time que venceu a equipe do Nova Iguaçu. E a expectativa é que meio-campo volte a funcionar. A gente vai falar sobre a provável escalação e as expectativas para o jogo contra a equipe do Flamengo neste sábado, às 17h45. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta-Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta-Léo, saudações vascaínas, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário, muito obrigado a você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. E hoje é dia de falar de clássico, o Vasco enfrenta a equipe do Flamengo, buscando a virada. O Vasco precisa fazer um resultado de 2 gols a mais para poder passar para as finais do Campeonato Carioca. Essa é a ideia do gigante da colina. Para isso, ele precisa passar o Flamengo. E o técnico Fábio Carille hoje encerrou a preparação para o jogo e buscando manter aquilo que deu certo contra a equipe do Nova Iguaçu. Primeiro, Nuno Moreira deve permanecer como titular no time, já que Carille gostou do atacante. Carille, inclusive, deixou claro que o Nuno Moreira não é um ponta, e sim um jogador de meio campo, que joga pelo lado direito. E segundo o Carille, ele é um jogador que iria ajudar muito o Vasco, colocou ele ali para poder jogar ao lado do nosso querido Felipe Coutinho, e deve permanecer na equipe depois de bom jogo contra a equipe do Nova Iguaçu. Isso me dá uma esperança. O nosso querido Nuno fez uma boa partida, auxiliou tanto o Paulinho quanto o Coutinho. A jogada de gol sai com a tabela que ele faz ali com o Paulinho, né? Uma bola que ele domina, uma bola muito difícil, ele domina, toca a bola, faz o time girar ali, dá um belo passe para o Ryan. Teve boas interações com o próprio Coutinho, com o próprio o Piton. Piton passou a jogar mais pelo lado esquerdo com a entrada do Nuno, e é um jogador que dá uma expectativa. O restante do time, o Carille traz a mesma situação. Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique, o João Vitor, o Lucas Freitas, o Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho ou Cocão, mas é muito provável que o Paulinho continue no time, o Felipe Coutinho, o Nuno, o Ryan e o Verrete. Esse é o provável time para enfrentar a equipe do Flamengo. E mais uma coisa que o Carille pediu, e pediu muito, e ele falou, inclusive, na entrevista coletiva, que é que o Vasco tem uma força mental. Ele deixou claro que ia trabalhar muito isso durante a semana, que durante esses 2 dias, que não ia mexer em nada tático, que não ia mexer em nada de força, mas que ele ia buscar fazer com que o Vasco tivesse mentalidade, tivesse tranquilidade. Essa foi a ideia do Carille no momento que ele buscou para vencer a partida contra a equipe do Flamengo. Essa foi a principal tecla batida pelo Carille para enfrentar o clássico, e ele deixou claro: temos que ter mentalidade. Mesmo que tome gol, o time tem que continuar jogando. Ele não gostou da postura do Vasco após ter tomado gol contra o Flamengo. O Vasco se desmoronou. Ele não quer isso. E por isso ele falou que ia trabalhar muito a parte mental, muito a parte anímica dos jogadores, ao invés de trabalhar força, trabalhar jogadas. Ele disse que não ia ter tempo para fazer isso. Teve um jogo na quarta, o Flamengo teve a semana toda para se preparar, mas que ia trabalhar muito a parte mental dos jogadores do Vasco. Essa é a ideia do Carille. Mas eu coloco ainda mais. Além da parte mental que os jogadores do Vasco têm que ser mantido pelo Carille, que ele quer que os jogadores demonstrem isso, a parte mental fortalecida, um time fortalecido, o time tem que estar organizado em campo. O Carille precisa isso. Um time que não tenha medo. O Vasco, nos últimos jogos contra o Flamengo, teve tempos distintos. Primeiro tempo daquele jogo lá, na primeira fase, o Vasco foi dominado pelo Flamengo. No segundo tempo, o Vasco voltou melhor. Já no jogo da semifinal foi diferente. Primeiro tempo muito bom do Vasco. Segundo tempo, o Vasco caiu de produção. Então, acho que além da parte anímica, o técnico Fábio Carille também tem que trabalhar a parte física e a parte de organização. O Vasco, ele não tem um elenco ruim. Volto a dizer, o elenco do Vasco hoje, com as chegadas do Nuno, com a chegada do Garré, com a chegada do Lloyd, ele tem elenco para poder jogar bola, mas está faltando organização, está faltando características e dinâmicas para esse time jogar.
Contra a equipe do Nova Iguaçu, já teve uma expectativa. Um Vasco que melhorou, um Vasco que dominou. A gente quer que o Vasco jogue contra equipes que tenham menor investimento, que tenham menos qualidade do que a gente, jogando dessa forma. O Vasco fez o seu dever. Agora a gente vai pegar uma equipe que a gente sabe que hoje é um dos top 3 dos melhores elencos do futebol brasileiro. É um time qualificado, é um time que tem várias peças, tem um bom técnico, mas tem que jogar bola. Dentro de campo, nada disso vai entrar. Então o Vasco tem que ter muita vontade, tem que ter coragem. Como ele falou, né, não pode começar um primeiro tempo como começou no jogo passado, que já tinha 5 amarelados já no início do jogo. Não, tem que ter tranquilidade, jogar com força, mas com tranquilidade, com inteligência, para evitar que a equipe do Flamengo domine o Vasco da Gama. O jogo acontece às 17h45, lembrando que a Globo vai transmitir para alguns lugares do Brasil, não todos. A gente vai ter também transmissão do Sport TV e do Premier. Então fique ligadinho, às 17h45 começa esse jogo e é um jogo importante. O Vasco tem que vencer por 2 gols ou mais. 1-0 é resultado do Flamengo. 2-1, 3-2 é resultado do Flamengo. A partir de 2-0, 2-0, 3-1, aí sim é um resultado que leva o Vasco para a final do Campeonato Carioca. Qualquer resultado de empate, o Flamengo se classifica pela vantagem de ter ganhado o primeiro jogo. Enfim, espero muito. Já deixa aqui, já peço para você colocar aqui nos comentários qual a sua opinião. Espero muito que o Vasco faça um jogo paciente, um jogo com uma situação de você ter um controle mental, como falou o Carille, mas um jogo com um time agressivo. Que o Vasco vá para cima do Flamengo para buscar o resultado. Não ir que nem um louco para tomar contra-ataque. Não, organizado. O Vasco já entra em campo perdendo. O Vasco perdeu o primeiro jogo. O Flamengo tem vantagem. Então o Vasco tem que buscar um resultado positivo. Então, não dá para ficar lá atrás esperando o momento de um contra-ataque. O Vasco tem que, sim, dominar as ações, buscar ter mais posse e entender que o Vasco começa o jogo perdendo, infelizmente, pelo Campeonato Carioca, por ter perdido o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Então é isso, gente. Já agradeço. Muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo. Aquele abraço. Saudações vascaínas. Tamo junto. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por estar junto com a gente. Já mando um forte abraço a todos. Saudações vascaínas, até a próxima. Que Deus abençoe a sua família, você que está sempre junto, compartilha bastante e tchau. Até a próxima. Saudações vascaínas.